Fala Nação Celeste, muito bem-vindo, você está no Diário Celeste, o nosso canal do torcedor cruzeirense, onde a gente tem o nosso jornal diário trazendo as principais notícias do dia do Cruzeiro. E se você não for inscrito no vídeo, já vai ali embaixo e se inscreva. No final do vídeo, participe nos comentários dizendo a sua opinião sobre o vídeo, sobre as notícias que a gente trouxe aqui no dia de hoje, que a gente ainda vai trazer no dia de hoje. Então participa com a gente, se inscreva no canal e não esqueça também de deixar o gostei no vídeo, que é muito importante para a gente seguir crescendo aqui no YouTube. E a gente começa falando aí sobre a notícia da Copa do Brasil, porque o Cruzeiro vai enfrentar o CRB, avançou, venceu a equipe do Boa Esporte nos pênaltis, foi sofrido, mas o Cruzeiro conseguiu aí essa classificação, né? E agora, como a gente disse, o CRB, o time alagoano, será o adversário do Cruzeiro nessa terceira fase, e o Cruzeiro já tem os mandos de campos definidos aí. O Cruzeiro vai jogar a partida de ida em Belo Horizonte, ainda não confirmou se vai ser no Mineirão, e o jogo de volta vai ser no estádio Rei Pelé, lá em Maceió, mando da equipe do CRB. O Cruzeiro, o sorteio aconteceu hoje às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, né? E foi na sede da CBF. O sorteio que definiu que o Cruzeiro jogará a primeira partida em casa e a segunda partida fora de casa. As partidas serão realizadas no dia 11 e 18 de março. Ainda não tem o horário definido e nem o estádio da partida de ida, mas como a gente disse, obviamente deve ser sim no Mineirão. E o Cruzeiro, se conseguir avançar para a quarta fase da Copa do Brasil, vai faturar aí 2 milhões de reais, né? O Cruzeiro que está numa crise financeira incrível, graças a Deus está tentando se recuperar, a torcida está ajudando, fazendo sócio torcedor, mas ainda é pouco, né? A torcida, até uma crítica minha aqui, a torcida até poderia estar ajudando mais, obviamente tem gente que não tem condições, mas acredito que pelo número de torcedores ativos que tem, pelos sócios torcedores ativos que tem, esse número poderia ser maior. Até agora na Copa do Brasil, o Cruzeiro faturou 3,9 milhões, avançando aí na primeira e na segunda fase, e como a gente disse, pode levar 2 milhões se conseguir vencer a equipe do CRB, né? O Cruzeiro que avançou diante do Boa Esporte, mas novamente jogou aí sem apresentar um bom futebol. O Cruzeiro jogou muito mal, né? Conseguiu fazer um gol, mas na sequência não apresentou um bom futebol. O Cruzeiro que vem com muitos problemas ali, tanto defensivo quanto ofensivo, no setor de criação, o Marcelo Moreno lá na frente, mas a bola não chega redonda para que ele consiga ter uma opção de finalização ali. Então o Cruzeiro precisa melhorar e muito. Adilson Batista tem muito trabalho pela frente. Cruzeiro que em 2 jogos na Copa do Brasil conseguiu avançar nos 2, mas sem vencer, são 2 empates, né? Na primeira fase empatou com o São Raimundo e conseguiu avançar direto, na segunda fase empatou e aí tinha os pênaltis para ser disputado. O Fábio mais uma vez brilhando, e o Fábio vai ser o nosso segundo assunto aqui no vídeo de hoje, exatamente por conta da defesa no pênalti de ontem. O Fábio fez aí a sua 30ª defesa de pênalti com a camisa do Cruzeiro. É um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro, se não o maior. Tem aí uma rivalidade ali com o Dida, alguns também com o Raul, consideram esses 3 aí os maiores goleiros da história do Cruzeiro. Para alguns, obviamente, isso aí é questão de opinião e de gosto, é uma opinião relativa, né? E também é um dos maiores jogadores que já atuaram pelo Cruzeiro, pelo menos é o que mais vezes vestiu o manto celeste. E o Fábio defendeu 30 pênaltis nessa sua carreira toda pelo Cruzeiro, e a gente vai citar todas essas 30 penalidades que o Fábio defendeu. Destacar que essa notícia foi publicada lá no jornal Hoje em Dia, a gente pegou a lista e vai trazer para vocês. Tem jogadores renomados como o Nilmar no seu auge jogando pelo Internacional, o Ronaldo jogando pelo Corinthians, o Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético Mineiro, o Fred também no seu auge jogando no Fluminense, o Luan no seu auge jogando no Grêmio. Tem vários jogadores aqui e vamos lá para os 30 pênaltis que o Fábio defendeu em toda a sua carreira, né? No ano de 2005, ele defendeu, jogando contra a equipe do Paraná no Campeonato Brasileiro, uma penalidade do Sandro. E no ano de 2006, ele defendeu uma penalidade do Diego Marangon, do Nacional. E no ano seguinte, em 2 anos depois, ele defendeu uma penalidade do Nilmar, no ano de 2008, quando o Nilmar ainda jogava pelo Internacional. Essa partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro. E aí, em 2009, o Fábio defendeu uma penalidade do Sérgio Blanco, do Nacional do Uruguai, num torneio de verão que aconteceu neste ano. E aí, o 5º pênalti defendido pelo Fábio foi o pênalti cobrado pelo Juan, lateral Juan, que jogava no Flamengo, no Brasileiro de 2009,
Na sequência tem a penalidade defendida do Ronaldo também no Brasileiro de 2009. E aí tem uma sequência aqui de pênaltis do Thiago Pereira, né, da Caldense. Os dois foram em 2010. Então 2 penalidades defendidas aí do Thiago Pereira. Tem também o velho Renato Cajá, conhecido do futebol brasileiro quando atuava pelo Botafogo, também no ano de 2010, atuando pelo Botafogo. E o Bruno César do Corinthians, também fechando esse ano de 2010 pelo Campeonato Brasileiro. Bruno César, que agora está até na equipe do Vasco, se eu não estou enganado, ele ainda está lá, né? Tem também Medina jogando pelo Tolima na Copa Libertadores de 2011. Esse foi o 11º pênalti defendido pelo Fábio. Tem também penalidade do Luiz Fabiano no ano de 2011, quando atuava pelo São Paulo. Fábio Júnior pelo América em 2012. Luiz Fabiano mais uma vez em 2012 pelo Campeonato Brasileiro. Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético Mineiro no ano de 2012 também atuando pelo Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem uma sequência de jogos, a gente teve uma sequência de pênaltis defendidos pelo Fábio na Copa do Brasil na Copa Libertadores, aliás, contra o São Paulo em 2015, um do Lucão, o outro do Luiz Fabiano, e aí um outro pênalti defendido do Diego Renan, que foi revelado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil de 2016, quando ele atuava pelo Vitória. E aí o 20º pênalti defendido do Fábio foi exatamente o pênalti do Luan na Copa do Brasil de 2017. E na sequência, o 21º foi o pênalti do Diego contra o Flamengo na decisão da Copa do Brasil daquele ano. Os 2 pênaltis muito importantes, tanto do Luan quanto o do Diego. E aí o Bruno Henrique, que hoje está no Flamengo, quando atuava pelo Santos, perdeu a penalidade em 2018 na Copa do Brasil, naquele jogo que o Fábio defendeu 3 pênaltis na decisão por pênaltis. Foram eles um do Bruno Henrique, o outro do Rodrigo, que hoje está no Real Madrid, e o outro do Jean Mota também. Os 3 pênaltis em sequência, né? Foi um dia histórico para o Fábio. E aí a gente tem mais uma vez o Luan, freguês do Fábio, né? O Fábio defendeu o pênalti dele mais uma vez em 2018, agora pelo Campeonato Brasileiro. Temos também Ricardo Bueno atuando pelo Ceará no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2019. O João Pedro na Copa do Brasil também do ano passado. O Pikachu no Campeonato Brasileiro do ano passado atuando pelo Vasco. Diogo Peixoto no Uberlândia já nesse ano de 2020. E o Yuri ontem do Boa Esporte também perdeu um pênalti na decisão por pênaltis. Então só esse ano já foram 2 pênaltis. O Fábio aí teve anos defendendo mais, teve ano que nem defendeu, mas já chegou à sua 30ª defesa de pênalti atuando pelo Cruzeiro, um número muito considerável, né? O Fábio, que vem fazendo história a cada jogo, vem sendo um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro nesse ano de 2020. Então esse aqui foi o nosso vídeo, trazendo as informações do dia de hoje. Como não tinha muitas notícias, a gente resolveu detalhar essas cobranças de pênaltis defendidas pelo Fábio. Então, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o gostei no vídeo, participa nos comentários deixando aí a sua opinião sobre o nosso canal e também sobre as notícias que vocês viram aqui hoje, beleza? Então se inscreva, deixe o gostei e até a próxima.